Meus irmãos, muito boa noite. Como é bom nós estarmos aqui para adorar, louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Um tempo bom, um tempo agradável, desde hoje à tarde. Creio que você aproveitou bastante, teve a oportunidade de descansar, durante a tarde, um clima bem, de serrano em Governador Valadares, diferente, Por isso que algumas pessoas também, eu brincava com Vanessa quando vinha para a igreja, falava assim, tem algumas pessoas que preencheram o formulário, mas vão falar assim, vou ficar quietinho em casa, debaixo do cobertor, assistindo a live. Esse clima aí me chamou. E é a realidade do nosso tempo, não só o distanciamento social, a necessidade de não estarmos com um número de pessoas normais, mas também ainda esse clima que a gente está vivendo. Mas vamos abrir nossas Bíblias no livro dos Salmos, Salmo 74, um salmo que fala sobre Deus como nosso juiz. Salmo 74. Desculpa, Salmo 75. Deus é juiz. Salmo 75. A palavra de Deus nos diz assim: graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Pois disseste, quando chegar o tempo determinado, julgarei com retidão. Ainda que tremam a terra e todos os seus moradores, eu firmarei as suas colunas. Digo aos soberbos que não sejam arrogantes, e aos ímpios que não fiquem de nariz empinado. Não levantem orgulhosamente o seu nariz, nem falem com insolência, porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz. A um ele humilha, a outro ele exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espumeja, cheio de mistura. Dele dá a beber, sorvem-no até a última gota todos os ímpios da terra. Quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei louvores ao Deus de Jacó. Ele diz, abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Vamos cantar um hino que fala desse auxílio de Deus, o hino 113. Achei um bom amigo, Jesus, o Salvador. Vamos nos colocar de pé. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, Ele pode dar alívio ao meu pesar. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas lhe entreguei. Ele tem o firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele faz-me puro e santo coração. Que o mundo
Jesus me guarda até da vida ao fim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Jamais me desamparará, nem me abandonará, se fiel e obediente aqui viver. Está sempre ao meu lado e me protegerá, até quando face a face eu possa ver. Então ao céu subindo, na glória eu me verei, com Jesus meu Salvador morando enfim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Pode se assentar, porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. O nosso auxílio, a nossa segurança vem do nosso Senhor, esse bom amigo que é revelado no Senhor Jesus Cristo, que veio a este mundo e morreu no nosso lugar. Vamos orar a Deus. Pai santo e querido, louvado seja o teu nome, porque o nosso auxílio, Deus, vem do Senhor. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo auxílio do Senhor sobre a nossa vida. Louvado, engrandecido e exaltado seja o teu nome, Deus, pois tu és o nosso bom amigo. Dos milhares, ó Deus, que nós poderíamos ter, ou que se ofereceriam, Deus, para serem nossos amigos, o Senhor é o verdadeiro e bom amigo, o bom pastor, aquele que cuida daqueles que o buscam, daqueles que creem em ti. Louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome, e que a cada dia, Deus, o nosso coração reconheça o Senhor que é a luz deste mundo. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Vamos continuar louvando o Senhor com a equipe de louvor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda com
Senhor. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso de Ele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Sobre toda a terra e céus. Sobre toda a terra e céus. Convido você a fechar os seus olhos neste momento. Ora ao Senhor, agradecendo pelas obras que Ele tem feito na sua vida. Este cântico fala que agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Agradeça a Ele neste momento, individualmente, pelas maravilhas que Ele tem feito individualmente em você. Aquilo que ninguém sabe, mas o Senhor tem acompanhado. Louve ao Senhor agora, em espírito e em verdade, você com Ele neste momento. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, louvamos o Senhor, meu Pai. Muito obrigada. Vem me salvar, me ajuda a caminhar. Te espero, vem me livrar, me amparar com teu amor que nunca vai me deixar. Eu sei que não, Ele nunca nos deixa, me esquecerá, jamais me abandonará. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei.
me ajuda a caminhar. Te espero, vem me livrar, me amparar com teu amor que nunca vai me deixar. Eu sei que não me esquecerá, jamais me abandonará. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti e sempre confiarei. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti e sempre confiarei. Confio em ti e sempre confiarei. Confio em ti e sempre confiarei. Amém, Jesus, nos ajude a confiar no Senhor, para que o Senhor nos leve na direção que o Senhor quer, para que o Senhor nos conduza aonde o Senhor quer, em nome de Jesus. A vontade dele, só ele pode nos ajudar, ele que nos guia. Vamos cantar, meu Jesus. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz. Quando eu escutar, ore e peça ao Senhor de todo o coração, obedecerei. Ó Senhor, precisamos de ti, cura o nosso coração. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. É onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Confiar no Senhor, deixar o Senhor nos conduzir, meu Pai. Cura o nosso coração, nos leva à dependência do Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Meu Jesus, meu Jesus, me leva pra perto de ti. Leva onde eu posso ouvir a tua voz.
quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Demais, meu Deus, nós precisamos do Senhor. Não conseguiremos chegar ao Senhor, nem nos humilhar ao Senhor, se o teu próprio Espírito não tocar em nós, não nos conduzir para isso. Então nós pedimos em nome de Jesus, quebrando o nosso coração, nos leva a humilharmos, nos colocarmos diante do Senhor, a entregarmos aquilo que somos e temos, aquilo que tanto queremos, nas mãos do Senhor. Ó Senhor, nós somos miseráveis porque nós nos apegamos a coisas tão pequenas, sendo o Senhor tão grande, sendo o Senhor tão bondoso, tão misericordioso, sendo o Senhor tão poderoso, capaz de fazer todas as coisas. Ainda assim, nos apegamos na nossa pequena e miserável capacidade de fazer as coisas. Nós somos mais, nós somos fortes se estivermos com o Senhor, se tivermos a dependência do Senhor, se tivermos, ó Deus, totalmente ligados no Senhor e fazendo a tua vontade. Ó Deus, cuida de nós, cuida do nosso coração. Somos desde berço, desde o interior, pecaminosos. Nós precisamos do Senhor. Nos ajude, meu Pai, nos leva a ouvir a tua voz e não só ouvir, mas obedecer a tua voz, a fazer aquilo que o Senhor quer de nós, a viver da maneira com que o Senhor já nos mostrou que quer que vivamos. Em nome de Jesus, é esta oração que fazemos. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos falar sobre a importância de nós não nos esquecermos ou olharmos firmemente para o Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia aí comigo. Nós vamos para um texto da palavra de Deus que nos fala um pouquinho sobre Pedro. O quanto Pedro precisava olhar firmemente para Jesus e ele não olhou. Mateus 14. Texto que fala sobre Jesus andando sobre o mar. Mateus 14, versículo 30. Diz a palavra de Deus assim: reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor.
Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. Nós vivemos alguns dias, ou os dias em que nós vivemos, são dias em que nós estamos constantemente reparando na força do vento. E o vento que a gente tem ao nosso redor hoje chama-se ainda, depois de 4 meses, Covid-19 ou pandemia. Muitos de nós talvez nem acreditávamos que essa pandemia chegaria até o Brasil, até Minas Gerais, até Governador Valadares e até o bairro onde você mora. Talvez poucos de nós acreditávamos que chegaria à nossa casa e à nossa família. Mas o vento forte que batia, quando a gente sempre esteve em segurança, imaginando que talvez isso não atravessaria o mundo, ele chega também até nós. E talvez a gente tenha dificuldade de comparar, por exemplo, com a gripe espanhola, porque naquela época não tinham tantos voos internacionais, não se tinha tanta liberdade para atravessar o mundo como se tem hoje, e naquela época você não comprava nada da China, por nenhum tipo de aplicativo. Você já reparou como que você hoje tem facilidade de comprar algo da China, ainda que demore 30, 40, 60 dias? Outro dia eu estava reparando a quantidade de brinquedos que a minha filha tem, que são da China, que de repente atravessam o mundo. E a vida toda foi assim, e não é o brinquedo dela ou o fato de vir da China que trouxe essa pandemia até nós. Só mostra para nós que o vento que bate forte do outro lado do mundo também bate forte no Brasil. Preocupações que pais, mães, marido e mulher têm do outro lado do mundo, nós também temos. Situações que batem contra o barco de outras pessoas, batem também contra o nosso. E às vezes a gente acha que nunca vai chegar à nossa casa, nunca vai acontecer comigo. Nunca a situação financeira vai apertar no meu lar. Nunca uma enfermidade vai vir contra a minha casa. Mas quando chega, a nossa tendência é reparar na força do vento. Parece que quando o vento batia no barco do outro, não era tão forte. Mas de repente, quando bate no nosso, é bastante forte. Só que esse texto fala para nós e traz para nós a realidade da grande tentação que eu e você temos, por exemplo, de nos esquecermos do Senhor Jesus Cristo. De quem é o nosso foco e a nossa direção. Nós convivemos constantemente com a tentação de esquecer Jesus Cristo, de esquecer o que Ele fez por nós. E isso é tão claro que na Bíblia Sagrada você encontra o Espírito Santo de Deus tendo como um dos ministérios que Ele ocupa na face da terra é mostrar a glória de Cristo Jesus para nós. João 16, 14. É tão claro a tentação de esquecer Jesus, que o propósito da ceia do Senhor é exatamente esse, nos lembrar do sacrifício de Cristo. 1 Coríntios 11, você confere isso. É tão claro a tentação, e é tão grande a tentação de esquecer Jesus, que o apóstolo Paulo exortou o jovem pastor Timóteo, e era um pastor, um ministro do Senhor, a não esquecer de Jesus e de sua ressurreição. O apóstolo Paulo estava falando com um ministro, 2 Timóteo 2:8, dizendo o seguinte: não esqueça do Senhor Jesus Cristo e de sua ressurreição. A tentação de Jesus é tão grande, que a carta aos irmãos de Laodiceia, por exemplo, nos informa que Jesus estava do lado de fora da igreja e não no interior dela. A igreja deixou ele de fora. Vai lá para Apocalipse 3, versículo 20. Então nós também, nesse ano de 2020, a gente tem uma tendência também de esquecer do Senhor Jesus Cristo. E a situação como essa que nós estamos vivendo
ela nos leva muitas vezes a nos sentirmos tentados e a sermos tentados a esquecer o Senhor Jesus Cristo. Só que apagar Jesus da memória, tirar Ele da sua história, esquecer do Senhor Jesus, perder o Senhor Jesus de vista, é algo praticamente ou quase imperdoável. Eu vou te dizer por quê. Eu não estou dizendo que não tem perdão, mas eu estou dizendo que é quase imperdoável. Quem é Ele para ser esquecido? Geralmente nós nos esquecemos de gente que nos fez mal, não é assim? De gente que nos atacou, de gente que nos odiou, de pessoas que nos colocaram abaixo de cachorro, mas que mal Jesus fez para que você esquecesse dele? Para que você não o colocasse como prioridade. A Bíblia nos diz que Jesus é o primeiro, antes da criação do mundo ele já existia. Antes de tudo vinha a existir, ele já existia. Nada do que existe foi feito sem ele. Mas mesmo assim, Jesus, sendo tão elevado, sendo Deus, tão solene, tão sublime, ele deixa o céu, ele faz-se carne, ele aproxima-se de nós, ele torna-se visível, ele torna-se audível, ele torna-se palpável, e nós nos esquecemos dele. Jesus se torna comunicável. Ele se apresenta como Deus em forma humana, a ponto de dizer: quem me vê, vê também o Pai. Quem me enxerga, vê o Pai. Em Mateus 17:5, você vai encontrar a Bíblia dizendo, o Senhor nosso Deus dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, que me dá muita alegria. Escutem o que ele diz. Mas nós nos esquecemos de Jesus. Por causa das nossas próprias vontades, dos nossos próprios desejos. Lucas 9 vai dizer que quem não negar suas próprias vontades, não tomar a cruz e seguir após Jesus, nem é digno dele. Jesus, quem é ele para ser esquecido? Aquele que passou pelo Getsêmani, que morreu na cruz do Calvário por nós, que rasgou a cortina do templo, que ressuscitou de entre os mortos, que está à direita de Deus, que colocou fogo na dívida ou naquela sentença que estava contra nós, de inferno, de sem salvação, ele que destrói todos os poderes malignos que investem contra a criação e a criatura. Esse, você está esquecendo dele? Aquele que não lhe fez nenhum mal, mas que te amou profundamente. Esse Jesus, você está esquecendo dele? Esse que virá com muito poder e muita glória, diante do qual, diz as Escrituras, todo joelho se dobrará. É esse que você tem esquecido nesse tempo? É esse Jesus que se entregou por você? Pedro, ele conhecia tão bem esse Jesus. Depois que ele se converteu, como diz as Escrituras, que Pedro vai dizer lá na sua carta: a ele pertence a glória e o poder para todo sempre. Mas é este mesmo Pedro que deixou de olhar para Jesus e reparou na força do vento. E é o mesmo risco que eu e você corremos. Todo crédito e qualquer coisa positiva pertence unicamente e totalmente a Jesus. Toda a graça, toda a misericórdia, tudo que você recebe na sua vida, vem de Jesus. E a pergunta é esse que você esquece? É esse que você deixa de lado? É esse que você não coloca como propósito principal na vida? É por isso que as Escrituras vão nos afirmar que a gente tem que continuar olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Não há palavras para descrever de forma concisa quem é Jesus. Mas a Bíblia vai nos afirmar: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade.
Ele, cheio de graça e de verdade. E vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Sabe, meus irmãos, você precisa parar. Nós precisamos parar reverentemente diante desse quadro. Reflita comigo sobre quem é Jesus. O que está sendo esquecido e deixado de lado por muitos de nós nesse tempo. Preste bastante atenção, dê especial atenção àquele que habitou entre nós. Diz o texto que entre nós, quem é esse que veio? Cheio de verdade. Isso quer dizer que Jesus merece todo o crédito, porque a gente vive num mundo cheio de hipocrisia, mas o Jesus que veio é o cheio de verdade. Nós vivemos num mundo cheio de falsidade, repleto de fake news, mas Jesus não é fake news. Ele não é uma invenção humana. Nós vivemos num mundo cheio de engano, mas Jesus é o dono da verdade. A Bíblia está dizendo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de verdade. Não há mentira nele. E é esse que você esquece? Num mundo cheio de equívocos, num mundo cheio de mentira, num mundo cheio de invenções, você esquece de Cristo Jesus? É isso mesmo? É isso que eu estou entendendo? Que você está esquecendo o único que é neste mundo um oásis para a nossa vida. No meio desse deserto, Ele é aquele em que nós depositamos nossa confiança, nossa segurança. Ele é a segurança para o peregrino. E você não vai encontrar, meus queridos irmãos, a realização da sua vida tendo um filho. Por mais que você queira um filho. E nem vai encontrar a realização da sua vida tendo 2 filhos, nem 3 filhos. Nem quando chegarem os seus netos. Nem quando realizar o seu maior sonho. Porque nada é capaz de preencher o que Jesus preenche na nossa vida. E você vai poder correr atrás de muitas coisas. Você pode correr atrás de todos os seus sonhos, de todos os seus desejos, de todos os seus planos. Você pode querer e tentar se entregar e tentar aceitar todos os modelos para ser feliz desse mundo. Sem Jesus você não será feliz. Se deixar Jesus de lado, não será feliz. Seu casamento só melhora quando tem Jesus com você. Não adianta. Você pode fazer, e eu não estou dizendo e nem falando mal das terapias, mas você pode fazer todas as terapias desse mundo, sem Jesus não vai melhorar. Se Jesus não for prioridade na sua vida, se você não entender que Ele é a pessoa de confiança, porque quase todos são mentirosos, mas Ele não. Quase todos te enganam, mas Jesus não. Quase todos buscam modelos de doutrina, mas modelos de doutrinas falsos. Jesus não é falso. É esse que você esquece. O único que te dá doutrinas corretas, que te dá um caminho correto, é este que você esquece, aquele que é sincero contigo. Que diz que não há outro caminho, que Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o sentido de tudo. E nós, meus irmãos, num tempo como esse, a gente precisa de um poste de verdade. A gente precisa de um lugar onde a gente possa se apoiar. Nós precisamos, nesse tempo, em qualquer outra época, de uma lâmpada acesa debaixo da qual você consegue enxergar. E essa lâmpada é Jesus, Ele é a luz do mundo, não tem outro caminho. Você pode procurar a luz ou esclarecimentos dos melhores cientistas, dos mais conhecedores. Você pode o dia todo pegar o seu celular, o seu smartphone e ficar olhando, procurando esclarecimentos sobre esse tempo, como vencer o tempo que a gente vive, como vencer a ansiedade, como deixar de lado toda a dor que você porventura esteja experimentando, mas nenhum destes caminhos faz o que Jesus faz, nenhum deles. Jesus é o único que é capaz de nos mudar de dentro para fora, de forma completa. A verdade repousa sobre Jesus, o caminho repousa sobre Jesus,
E ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não tem outra vida. Por isso que talvez você está olhando para a sua vida nesse tempo e você perdeu o sentido de propósito. Seu propósito estava todo na universidade, de repente você não está estudando mais. Não dá para sentar do lado dos amigos mais na universidade, para fazer o seu curso. A resenha acabou. Talvez seu propósito era a resenha. Seu propósito era o futebol do fim de semana. Era o seu time de futebol, era assistir aqueles jogadores, as contratações novas, o time jogando bem. Mas de repente a gente descobre que isso não é o sentido da vida. Talvez você colocava todo o seu propósito nos filhos, ou no marido, ou na esposa, mas agora que você tem que ficar quase que o tempo inteiro perto, você descobre que não é bem assim. Talvez todo o seu propósito estava até na igreja, nos trabalhos da igreja, nas programações da igreja, no cargo que você tem na igreja, mas esse não é o propósito principal da vida. Meus queridos irmãos, Jesus sabe que há uma multidão de falsos profetas, de falsos mestres, de falsos apóstolos, de falsos irmãos e até de falsos cristos neste mundo. Por isso ele está dizendo para nós que ele veio cheio de graça e de verdade. Jesus é a verdade. Ele é o padrão da verdade. Ele é o caminho da verdade. Jesus quer te ajudar, meus queridos, a encontrar a verdade e comprometer-se diante dela. Qual a verdade diante desse tempo? Jesus insiste em dizer várias vezes nos evangelhos: em verdade vos digo. Mas é esse Jesus que está dizendo para nós: em verdade vos digo, que muitas vezes é esquecido por mim e por você. Em Mateus, ele repete isso por 30 vezes: em verdade vos digo. Mas muitas vezes a gente prefere ouvir as mentiras. De onde? Das pessoas? Não, muitas vezes de dentro do nosso coração, de dentro da nossa mente, dizendo que isso ou aquilo não tem nada a ver, que isso ou aquilo não está te fazendo mal. E Jeremias vai nos dizer que o coração do homem é enganoso, completamente corrupto. É o nosso coração. Por isso que quando algumas pessoas dizem: confie no seu coração, você está tomando uma decisão péssima. Confie no coração de Jesus, na direção de Jesus, na verdade de Jesus e da sua palavra. Mas Pedro, quando ele começou a reparar na força do vento, diz o texto que ele teve medo. Enquanto ele estava olhando para Jesus, não tinha medo. Enquanto os olhos deles estavam fixos em Jesus, não havia medo. Mas quando ele repara nas vozes que estão ao redor, o medo toma conta. Não foi assim com você nesses 4 meses? De repente, uma semana você estava cheio de confiança a respeito do Covid-19. Na outra semana, dependendo do que você via no jornal, ou no YouTube, ou alguém falando, alguém conversando, alguém que você respeita dizendo, de repente, sua confiança foi lá no chão. Mas aí a gente tem que voltar nossos olhos para a palavra e dizer: Senhor, eu quero ouvir o Senhor. O que é que o Senhor diz desse tempo? E a palavra de Deus é bem clara em dizer que cada um dos meus dias está escrito e determinado. Que eu não vou embora antes do tempo, seja por Covid ou por outro motivo. A Bíblia é bem clara em dizer que os filhos que honram pai e mãe prolongará os seus dias. Hoje pela manhã nós lemos um texto dos Salmos, estava dizendo para nós o quê? Que se você refrear sua língua do mal, se você fugir do mal, se você buscar a paz, é assim que você vai prolongar os seus dias. A Bíblia já está dizendo toda a verdade para nós. A Bíblia você abre e você encontra questões de higiene, você encontra cuidados que você tem que ter com a mente, o que pensar. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz o que você deve pensar, como deve ocupar a sua mente. Mas nós preferimos muitas vezes ouvir as vozes, o vento que está ao nosso redor.
Aqui nós encontramos Pedro dizendo: reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar. Talvez o seu começar a afundar, ele começou muito antes da pandemia. Pode ser que você esteja afundando há anos, há meses antes. Não é porque agora nós precisamos viver num tempo mais distantes como igreja, ou não temos condição de viver as nossas programações, os nossos encontros presenciais, os nossos tempos juntos, não quer dizer que é agora que você começou a afundar. Porque o barco dos discípulos estava sofrendo com as águas batendo e com o vento batendo, antes de avistarem Jesus, e antes de Pedro descer do barco, o barco já estava balançando. Mas por que Pedro começou a afundar? O texto diz que ele começou a afundar quando ele sentiu o vento e quando ele reparou na força do vento. Até então, quando ele estava com os olhos fixos no lugar certo, na direção certa, era o mesmo vento que estava batendo. Não começou a bater o vento quando Pedro pisou fora do barco. O vento já estava lá. O mar já estava agitado. Mas quando Pedro ele começou a olhar mais para o problema do que para a solução, mais para a circunstância, ele começou a afundar. E talvez é exatamente o que está acontecendo na sua vida. Você olha muito para as dificuldades de seguir a Jesus e se esquece de olhar para Ele, de fixar os seus olhos nele, de lembrar quem é Cristo, como diz Hebreus 12, o autor e consumador da minha fé. O vento já soprava forte, as ondas já batiam, o vento não era novidade. Sabe, meus irmãos, nós sermos muitas vezes desequilibrados na vida espiritual não é novidade, sejamos sinceros. Não manter uma vida devocional, de oração todos os dias, já é realidade para nós há muito tempo, não é de agora não. Não conseguir muitas vezes manter uma intimidade com Deus anos a fios, não é novidade da sua vida. A diferença é que talvez esse ano, 2020, o vento está batendo um pouquinho mais forte. E a pouca leitura da Bíblia, a pouca ou pouco tempo de oração, o pouco tempo de intimidade com Deus, Ele está te cobrando agora. Ele está mostrando para você que deveria ter mais busca, mais interesse. Muitas vezes, o nosso jeito de ir e vir como uma onda não é novidade. Mas quando nós olhamos para Jesus, meus irmãos, toda a escuridão vai embora. Até o nosso desequilíbrio, ele começa a ganhar direção. Quando nós olhamos para esse texto, o que provocou o afundamento de Pedro instantâneo foi a mudança de olhar. Ele passou a olhar demais para aquilo que estava ao redor. E talvez você está afundando porque você olha demais para o que está ao redor. Para aquilo que você quer, para aquilo que você deseja, para as dificuldades, para os obstáculos. O que fez Pedro afundar foi a mudança de atitude. Deus, Ele nos chama para um caminho, por exemplo, de santificação. E você não afunda nesse caminho sem santificação de uma hora para outra. Você afunda porque você muda a atitude. Você não luta pela santificação. Você se entrega. Você quebra o caminho da fé. Você diz, não tem jeito, eu não resisto, eu não consigo, então eu vou me entregar. É aí que você afunda. Mas quando todos os dias você luta, você se arrepende, você se quebranta, você diz, eu tenho que mudar, assim não dá para continuar, eu tenho que acabar com isso. Isso não pode fazer parte da vida de um servo de Deus. Aí sim você está olhando para Jesus. E você está dizendo, na força que Deus supre, eu vou vencer. E eu vou fazer o que é necessário ser feito. E eu vou tomar as atitudes que precisam ser tomadas. Sabe, meus irmãos, a gente precisa aproveitar a experiência de Pedro.
Alguém disse que é bem melhor aprender com o erro dos outros do que com o seu próprio erro. E o grande erro de Pedro é tirar os olhos de Jesus, não olhar firmemente para Jesus. Só que tem gente que parou de olhar para Jesus porque tem vergonha. Tem vergonha do que anda fazendo, do modo como tem vivido, do modo como tem pensado, do modo como tem se comportado. Mas sabe, Jesus é capaz de entender a sua vergonha. Você imagina aquela mulher que foi pega em flagrante adultério. Jesus não abandonou o olhar para ela. Jesus não tirou os olhos dela. Mas uma coisa foi certa naquele tempo. Quando todos os acusadores daquela mulher foram embora, e nenhum quis atirar uma pedra nela, Jesus dá uma palavra para ela que também serve para nós hoje. Ele diz para ela assim: vá e não peques mais. Isso é continuar olhando para Jesus. É entender que Ele nos perdoa, mas Ele diz que eu e você temos uma responsabilidade de caminhar em santidade. Nós podemos aprender com a experiência de Pedro, que parou de olhar para Jesus e teve medo e começou a afundar e gritou, e lembrar o que Pedro gritou. Sabe o que Pedro gritou? Salva-me, Senhor. Porque Ele é o único Salvador, irmãos. No meio de um mar de problemas, você não pode tirar os olhos de Jesus. Se você fizer isso, e se você já tirou os olhos de Jesus, você precisa lembrar que você só vai ver o perigo. Você só verá a tragédia. Você só verá a destruição. Você só verá as dificuldades. Você perderá o seu ponto de apoio e você vai afundar. Se você não clamar a Jesus e não colocar os seus olhos nele. Sabe, meus irmãos, este é um dos maiores e mais preciosos exercícios de sobrevivência nesse mundo. E eu não estou falando nem de sobrevivência mental, é sobrevivência espiritual. Porque não é um trabalho da mente olhar com os olhos fixos para Jesus, é espiritual, é fé. Fé prolongada, fé constante, fé que se renova dia a dia, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. Meu querido irmão, olhe firmemente para Jesus. Talvez em algum momento da sua vida você tenha perdido essa perspectiva, perdido esse foco, perdido esse olhar. Olhe firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele pode te tirar de qualquer buraco que você tenha se enfiado, de qualquer poço, de qualquer lamaçal, de qualquer situação, do medo ao pecado, da circunstância mais difícil nos sentimentos e no coração e na mente, a circunstância mais difícil espiritual. Você não está sem chance, sem caminho, sem direção. Faça como Pedro, clame a Deus ainda hoje e diz: Senhor, salva-me. Salva-me de onde eu estou me afundando. Talvez você esteja afundando no relacionamento familiar, na vida financeira, na vida espiritual, na vida conjugal, no namoro, nos estudos, no trabalho. Talvez você esteja afundando em muitas áreas ao mesmo tempo. Jesus é capaz de nos salvar. E ele, diz o texto, que ele então estende a mão e ele segura Pedro. Ele não deixa Pedro se afogar, porque Jesus é aquele que ouve a nossa voz. Por isso, se você está precisando de sair desse mar revolto, clame a Jesus e diga: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Vamos orar mais uma vez? Pai santo e querido, muito obrigado, Deus. Porque o Senhor nos chama a atenção, Pai, para olhar firmemente para o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome, porque tu és o Deus da oportunidade.
É o Deus que estende a mão. É o Deus, conforme diz os Salmos, que se inclina para ouvir o que se passa, Deus, na terra. Oh Deus, louvado seja o teu nome. Porque ainda, Deus, que em muitos momentos nós tenhamos desviado o nosso olhar do Senhor, o Senhor tem nos chamado a atenção para olhar ou continuar olhando para Ti. Obrigado, Deus, porque nós podemos gritar e dizer: salva-me, Senhor. E que o Senhor venha, Deus, ao nosso encontro. Tu és a nossa rocha, Deus. Tu és aquele que vem nos salvar. Tu és aquele que nos ajuda a caminhar. E nós temos certeza, Deus, de que o Senhor não nos abandona. Por isso, Deus, vem de encontro a cada um de nós. Aquilo, ó Deus, ou a área da nossa vida onde nós estamos, ó Deus, nos sentindo afundando. Ajuda-nos, Deus, estende a tua mão, pois tu és poderoso, Deus, para nos tirar desse mar revolto, nos colocar dentro deste barco e acalmar toda a tempestade. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos, e que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido Pai, a consolação e a comunhão do Espírito Santo do Senhor repouse sobre vós, povo de Deus, e sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus continue abençoando sua vida. Muito obrigado àqueles que nos visitam, volte sempre, é muito bom tê-los recebido aqui. Você que nos acompanhou aí de casa, muito obrigado, que Deus também o abençoe.